Queria desejar boas-vindas, primeiramente ao Pablo e ao Flávio, que toparam estar aqui com a gente hoje. Boas-vindas a todo mundo que está assistindo essa live. Nós vamos agora para o nosso primeiro Liga Descomplica de 2021, falar um pouquinho mais sobre blindagem patrimonial. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou diretora de planejamento na Liga PUC M3. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas que entendem muito do assunto, vão poder conversar bastante com a gente. A gente está aqui com o Pablo Ribeiro, ele é entusiasta sobre o mercado financeiro, negócios, inovação e transformação digital. O Pablo é parte do escritório de advocacia do Flávio Nererê, acertei o sobrenome, Guimarães e Silva Advogados, grande interessado no mercado financeiro e possui anos de experiência. Tem mais de 6 anos de experiência no desenvolvimento de produto e modelo de negócio em startups e atua há mais de 20 anos com tecnologia da informação. E o Flávio é advogado especialista em direito civil e empresarial, representa o escritório de advocacia Flávio Nererê Guimarães e Silva Advogados, possui expertise nas áreas consultiva e contenciosa, envolvendo questões relativas ao direito civil, empresarial, tributário e societário, além de outras experiências e vivências no meio jurídico. Gente, agora eu passo a palavra para vocês se apresentarem e falarem um pouco mais sobre o nosso tema de hoje. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Grato pela oportunidade de falar com vocês. E assim, a minha área, apesar de tecnologia, alguns se perguntam o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, nós estamos numa fase de pura transformação digital. Então, assim, o direito já está nesse caminho há alguns últimos anos e agora mais evidente do que nunca. E uma coisa vai puxando a outra. A gente viu a transformação do mercado financeiro através das corretoras, novos modelos de negócio, o consumo self-service, e o direito está indo pelo mesmo caminho. E agora, com a divulgação das informações, ano de Covid, esse tipo de coisa, as pessoas estão procurando alternativas e formas de facilitar o acesso à informação. E o direito passa por isso. Por isso que agora a gente está trabalhando aqui em campanhas de entregar essa informação a quem não tem acesso e a pessoas que isso vai fazer muita diferença para os seus negócios. Então, a gente passa não só pela parte de tecnologia, mas a parte do direito, que é a especialização do Flávio, e a questão dos novos modelos de negócio, que é o permeio desses dois. Então, assim, igual a gente estava falando aqui antes, né, Amanda, na conversa, tem certos recursos do direito que as pessoas, a grande maioria, não sabe, que poderia torná-lo mais barato, mais eficiente, ou, enfim, com menor custo, ou mais rentável, criar possibilidades, e tudo isso é através da tecnologia. Então, o que o Flávio vai esmiuçar aqui são essas possibilidades, e que esbarra com o mercado de capitais também, por razões óbvias. Então, é um pensamento mais estratégico do que técnico. Então, hoje em dia, a gente estava discutindo aqui mais antes, né? A questão é que a informação toda está aí. Agora, a questão é você saber usar ela, né? E agora o Flávio vai passar isso uma parte mais prática do que a gente já tem feito também e percebido o interesse do mercado por essas áreas, por esse tipo de conhecimento. Então, vamos lá, né? Pessoal, boa noite. Obrigado também pelo convite. Como a Amanda já disse, meu nome é Flávio, sou advogado aqui em Belo Horizonte. E a gente o escritório atua principalmente na área empresarial. E a maioria das coisas que eu vou falar aqui, elas servem não só para o empresário, para o pequeno, médio empresário, grande empresário, mas também para as pessoas físicas. Então, quando a gente fala de empresário, de todo negócio, ele gera um risco. Então, esse risco, ele começa quando você começa um negócio. E aonde os empresários normalmente erram é no início, porque eles já começam errando na estruturação do contrato social, que é o cerne da empresa dele, que é as regras do negócio dele, como vai funcionar dali para frente. E, normalmente, eles não se preocupam muito com isso. Então, eles vão lá, procuram um contador, abrem a empresa, muitos de vocês devem saber, vão lá na junta comercial, tem um contrato padrão, utilizam aquele contrato, abrem a empresa começa a crescer,
normalmente existem mais de um sócio, e na hora que eles têm a primeira divergência, começa o primeiro problema. O contrato social deles não diz nada sobre como eles vão resolver essas divergências, a saída, e aí começam os problemas, eles têm que levar esse problema para a justiça, para um juiz que não tem nada a ver com o negócio, resolver aquela questão. Foi a gente? Não. Não sei. Será que ele deu... Ah, tá, voltou a tela aqui, chegou o horário. Deu uma coisa. Deu uma interrupção. Será que foi o pico? Acho que deu. Já voltou. Voltou? Beleza. Espera, mas pra gente tá mudo aqui. Sua tela Travou. A imagem de vocês, para mim, tá travada, mas tá dando para ouvir. É um pico de luz aqui. Ai, Não, é muito raro, né? Nossa. Mas vocês estão ouvindo, né? tá dando para ouvir, sim. Tá. Então, é aí que começam os problemas dos empresários. Então, ele começa no contrato social. E aí, eles deixam eles têm esses problemas pela falta de um advogado, de uma consultoria. E aí é onde que a gente gosta muito de entrar no início do negócio, porque a gente dá todo esse suporte para o empresário, fazendo o contrato social, né, correto, colocando todas as cláusulas que vão reger o negócio, né, do início até o fim dele, se tiver um fim, para que na hora que esses problemas acontecerem, ele ter as regras do jogo. O contrato social nada mais é que o negócio. Então, quando você tiver um problema, você vai recorrer ao contrato social para definir como que aquilo ali vai ser resolvido. Um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, você tem uma sociedade, os sócios discutem, um quer sair da sociedade, como é que você vai pagar para ele a parte dele? Se você não prevê isso no contrato social, quando ele for sair, teoricamente, você tem que pagar para ele em 30 dias. Isso aí, se a empresa não tiver condição de pagar, muitas empresas, às vezes, quebram porque ela tem que tirar o dinheiro de onde ela não tem para pagar um sócio que está saindo. Então, esse é um dos problemas. E, em seguida, quando a sociedade cresce, o empresário começa a ter, né, mais valores na empresa, começa a ter lucro, aí começam os problemas. Porque ele começa a ter muito patrimônio e não sabe como coordenar todo aquele patrimônio. E aí o que acontece? Todo negócio, independente de qual setor que ele está, ele tem um risco, né? Todo negócio ele tem risco. E normalmente, quando você tem um problema na sua empresa e a empresa não tem a condição de arcar com todos aqueles custos, o empresário vai responder pessoalmente com o patrimônio da pessoa física dele. Então, esse é um grande problema. Tá. Ô, Amanda. Amanda? Oi. A gente vai encerrar aqui porque a aplicação travou e já volta no mesmo link. Isso, sai e entra pelo mesmo link. Vamos ver se dá certo. Pessoal, vamos só esperar aí um minutinho que eles já vão entrar de novo para ver se o áudio volta normal junto com o vídeo.
Amanda? Oi, vocês entraram, mas aqui para mim tá só o áudio ainda. Não tá aparecendo vocês. Aí, agora voltou. Ah, tá ótimo. Deixa eu ver onde que eu parei. Assim, então, quando a empresa começa a crescer, normalmente os empresários eles começam a ter um volume grande de patrimônio, de dinheiro e etc. E como eu estava dizendo, todo negócio ele tem um risco, né? Todo negócio tem um risco inerente a ele. E uma coisa que causa muitos problemas para os empresários é a seguinte situação: quando eles abrem uma empresa, existe uma coisa muito importante que é aquele valor do capital social, né? A maioria dos empresários não ligam, não dão atenção para aquele valor, mas ele tem uma importância muito grande, que é a seguinte: quando você abre uma empresa e você coloca ali que o capital social daquela empresa, por exemplo, é de 100 mil reais, significa que você deveria integralizar aquele valor. O que é integralizar aquele valor? É colocar aquele dinheiro dentro da empresa, ou em dinheiro, ou em imóvel, ou em veículo, mas de alguma forma você tem que por isso que chama integralização de capital social. É pegar aquele valor que você colocou e aquele valor tem que estar disponível para a empresa. E aí você vai me perguntar qual que é a importância dessa integralização? É que quando você tiver algum problema com a empresa e a empresa for responsabilizada civilmente por qualquer dano que ela cause, você, como sócio, vai responder, se você integralizou o capital social, até o valor do capital social integralizado. Então, vamos supor que você teve um problema, causou um dano de 300 mil reais, mas o capital social integralizado foi de 100 mil reais, a empresa vai responder até 100 mil reais. Agora, caso esse capital não seja integralizado, a sua responsabilidade, que seria limitada, ela começa a ser ilimitada, ou seja, você vai responder com o seu próprio patrimônio. E aí que a gente entra. Nós, além de afirmarmos e pedirmos para os clientes para integralizarem esse capital, nós temos algumas questões para que o cliente, o empresário, ele proteja ainda mais o patrimônio dele. E aí que nós vamos chegar no tema geral, que é a holding, né? O que é a holding? A holding, ela nada mais é do que uma empresa constituída para administrar os bens da pessoa. Então, vou dar um exemplo seu, Amanda. Vamos supor que você tem vários imóveis espalhados em Belo Horizonte e todos esses imóveis estão no seu nome, né? Então, alguns deles você aluga, outros você usa, e desses aluguéis você vai pagar, por exemplo, 27,5% de imposto de renda sobre o ganho desses aluguéis, tá? E se você tiver qualquer problema, aí eu estou falando da pessoa física da Amanda, se tiver qualquer problema judicial, você vai responder com esse patrimônio. Se você não tiver o dinheiro para pagar, você vai responder com o seu patrimônio. Muito bem. Quando você cria a holding, ela te dá essa primeira proteção, né? Os imóveis, por exemplo, estariam em nome da holding. Então, qualquer problema que você tivesse, viria na sua pessoa física, e não iria na holding, que é uma pessoa jurídica distinta da pessoa física. Então, é a primeira barreira de proteção que você tem. E aí ela tem alguns benefícios. O primeiro é o imposto de renda. Quando você transfere os seus imóveis para essa holding, e você aluga, faz a gestão desses imóveis pela holding, ao invés de você pagar o valor de 27,5% de imposto, você vai pagar, dependendo do faturamento, você vai pagar no máximo 17,5%. Começa em 12,5%, vai chegar até 17,5%. Ou seja, você tem um ganho aí de quase 15% só de imposto, tá? Além da proteção dessas ações ou qualquer outra coisa não chegar a você. Aí você pode me perguntar, o que eu recebo muito é: Flávio, mas eu tenho muitos imóveis, vou transferir para essa holding, beleza, vou ter uma proteção, eu vou diminuir o meu imposto de renda, então eu vou ter um ganho, mas eu vou pagar muito transferindo esses imóveis para o nome da holding. Porque toda vez que você faz uma transferência de bens imóveis, tem a incidência do imposto, que é o ITBI, né?
que a transferência, toda transferência de imóveis tem o ITBI. Mas, quando você faz essa transferência para uma holding, especificamente para uma holding, como integralização de capital social, então, por exemplo, se você tem 10 imóveis no seu nome, esses 10 imóveis têm o valor de R$1 milhão. Então, você vai colocar a sua holding com o valor de R$1 milhão no capital social e vai transferir esses imóveis como integralização desse capital. E aí, nesse momento, existe um artigo, tanto da Constituição Federal como do CTN, que é o Código Tributário Nacional, que isenta a pessoa que transfere os imóveis dela para a holding como integralização de capital social. Então, você tem essa isenção de ITBI. Então, assim, a holding, ela te dá só benefícios, traz só benefício e proteção. E para o empresário, isso eu estou falando como pessoa física. Para o empresário é ainda melhor, porque ele tem o negócio dele, que tem o risco inerente, e ele tem as coisas no nome dele, pessoa física. Então, ele cria a holding para proteger o patrimônio pessoal dele, do negócio dele. Então, essa é a holding patrimonial, que ela é feita para administrar bens. E aí, quando eu digo bens, eu digo imóveis, veículos, investimento no exterior. Você coloca tudo em nome da holding e ela vai controlar todo o seu patrimônio. Você pode ver que os grandes empresários, né, grandes pessoas que têm um patrimônio muito alto, você pode pesquisar, o patrimônio dele, 90% ou quase ou 100% está em nome da holding. Ela controla tudo dele. E aí ele vai receber os lucros que essa holding vai gerar através dos imóveis, através dos investimentos, direto na conta, quando ele for fazer retirar, direto na conta dele, sem nenhum tipo de imposto, porque já foi tudo tributado lá na holding. Então, assim, além disso tudo, ela deixa vocês mais limpo, né? Te deixa a pessoa física mais limpa, sem um monte de imposto para pagar na hora de fazer imposto de renda de pessoa física. Você não tem que declarar, eu tenho tantos mil ali, tenho um imóvel aqui, tenho um imóvel lá nos Estados Unidos. Então, assim, a holding que vai fazer isso tudo e você vai receber o lucro dela líquido e sem intervenção de qualquer tipo de imposto. Então, isso a gente está falando da holding patrimonial. Mas existem outros tipos de holding, que, por exemplo, é a holding de participação, que você cria ela para que ela participe de outros negócios. É o caso da pessoa física que gosta de... O investidor anjo, por exemplo, ele investe em várias empresas, de vários segmentos, com negócios diferentes. Para ele não ficar exposto com a pessoa física, porque um investimento que ele fez pode não dar certo, pode gerar um dano para ele, ele cria a holding e a holding vai fazer isso. E aí o patrimônio dele ficaria na pessoa física, porque ele estaria protegido. Então, essa seria a holding de participação. E temos, finalmente, a holding familiar, que normalmente essas empresas familiares fazem para controlar o patrimônio da família e para que todos os filhos, herdeiros, já fiquem dentro da empresa, para que quando o patriarca morra ou deixe o negócio, os filhos já assumam a empresa sem precisar de fazer, por exemplo, inventário e etc. Então, assim, a holding ela é um instrumento que nos Estados Unidos ele existe, não é que ele existe, mas ele já é usado comumente desde 2010, eu venho falando de holding, e agora, acho que 2015, 2016, que o Brasil começou a falar nisso, os empresários começaram a constituir holdings, né, os empresários menores, os maiores não. E ainda o que eu percebo é que as pessoas, quando eu falo em holding, elas falam assim, mas isso aí não é ilegal? Eu não estou fazendo nada de errado? Eles têm essa questão. E não, a holding ela é completamente legal. O que aconteceu muito, eu acho que foi naquela época que acho que foi o presidente do Senado, né, ele construiu uma holding aqui, e essa holding construiu uma offshore num paraíso fiscal e ele mandou dinheiro para lá. Isso também não é ilegal. O ilegal foi que ele mandou dinheiro para... O dinheiro que ele mandou para lá que era ilegal. Né? Então, mas as pessoas ligaram o fato de ter sido ilegal, que todo o processo era ilegal. Mas, na verdade, ilegal foi só o dinheiro. O processo é completamente legal. Eu tenho um cliente que, inclusive, fez isso. Ele queria diversificar o investimento dele, nós criamos uma holding para ele aqui, ele colocou todo o patrimônio dele nessa holding, essa holding construiu uma offshore nas Ilhas Caimã, e ele
passou parte desse patrimônio para lá, então ele tem uma offshore que a holding é a controladora dela. Então, assim, ele não, se você for olhar no nome dele, ele não tem nada no nome dele. Ele tem uma holding aqui controladora, controla todo o patrimônio dele, e essa holding construiu uma offshore lá, e ela, parte do dinheiro está lá. Isso é ilegal? Não, é totalmente legal. Ele declarou tudo que ele mandou, quando ele pega de volta, ele tem que declarar que ele está recebendo, se ele teve lucro. Então, assim, é muito tranquilo. É o que o Pablo falou no início. O conhecimento está aí, né? As pessoas, às vezes, não sabem, não querem pesquisar, e quando você fala, acham que você está falando uma coisa de outro mundo. E não. E isso isso está crescendo aqui no Brasil, e logo, logo, eu acho que até os pequenos, os menores empresários que tiverem negócios com risco inerente maior, vão constituir a holding. Ela, tanto para o empresário quanto para a pessoa física. Às vezes a pessoa tem muito patrimônio, ou está querendo constituir, começando a constituir o patrimônio. O custo de uma holding é efetivamente baixo, não é nada assim fora da realidade. É óbvio que se você construir uma holding para talvez controlar um imóvel seu, talvez não valha a pena. Se você não tem nada que cause problemas para você, se você não participa de nenhuma empresa, se você não tem uma profissão de risco, né, igual os médicos, muitos médicos começaram a constituir holding, porque tanto os médicos como nós, advogados, quando nós fazemos algo que causa algum prejuízo ao cliente, nós respondemos pessoalmente, né? Independente se eu tenho um escritório, eu tenho meu escritório, que é uma pessoa jurídica, mas independente de ter um escritório, ou o médico tem a clínica dele, nós, né, esses profissionais, eles respondem pessoalmente. Então, independente de eu ter ou não o escritório, eu vou responder pessoalmente pelo dano que eu causar a um cliente. E o médico também. E nos últimos anos, os médicos começaram a ter muitos processos, às vezes processos indevidos, mas recebiam processos. E aí, com receio de terem que tirar próprio patrimônio para pagar indenizações, eles começaram a construir holdings justamente para ter essa proteção. Basicamente, assim, a passão é isso, amor. Não, muito legal que vocês falaram. Eu tenho uma dúvida, assim, minha. No caso de quem faz aquela holding, tipo assim, para facilitar depois os trâmites de herança, essas coisas assim, como que funciona isso? Essa pode ser uma holding, depende muito, mas essa poderia ser uma holding familiar ou patrimonial. A holding familiar, normalmente, ela é criada quando a família tem um negócio, tem muitos herdeiros, né, tem muitos filhos, então você constitui a holding e a holding controla todo o aglomerado da família. E aí todos os herdeiros já estão dentro da holding como sócios. Então, quando o patriarca, por exemplo, morre, ele só pega uma cota dele, que é mínima, e redistribui entre os outros. Agora, a outra, que é a holding patrimonial, que também pode ser usada para isso, vou te dar um exemplo prático. Eu tenho um cliente, ele tem uma empresa grande, tem um patrimônio considerável, e ele tem 2 filhos, e ele tem muito medo de quando ele falecer, de quando ele morrer, que os filhos deles não continuarem com o negócio acabar, e os filhos dele ficarem pobres. Então, a gente teve muitas conversas, e aí o que nós fizemos? Nós constituímos uma holding, ele ficou com 10%, e os filhos dele, cada um ficou com 40%. Não, ficou com 45%, né? Deu 100%, isso. E aí a gente colocou algumas cláusulas específicas nesse contrato. Então, por exemplo, quando ele falecer, esses 10% vão voltar para os filhos, 5% para cada um, só que a gente colocou 2 cláusulas bem específicas. Primeiro, os filhos não vão poder administrar a empresa. Vai ter que ser contratado um administrador, um profissional gabaritado, para administrar o negócio. Então, os filhos vão continuar sendo sócios de 100% da empresa, vão continuar retirando os lucros, mas vai ter um administrador que vai administrar a empresa. Por quê? Porque ele percebeu que os filhos deles não têm interesse e nem teriam condições de administrar e fazer com que o negócio continuasse, perpetuasse. E ele fazendo isso, ele vai fazer com que o negócio perpetue,
né? E os filhos dele vão continuar tendo um padrão de vida altíssimo, porque vai ter um administrador lá que vai ter que prestar contas, vai ter um conselho. Então, assim, o que ele fez? Ele salvou o futuro dos filhos, literalmente falando. E o mais importante, quando ele falecer, não há necessidade de inventário, porque ele não vai ter bens a inventariar. A única coisa que ele tem são 10% de uma empresa, que quando ele morrer, automaticamente vão passar para os filhos dele, 5 para cada um, porque são os únicos herdeiros que ele tem. Não, entendi. Muito Entendeu? legal. O Lucas, ele fez uma pergunta até que relaciona com isso, que é como é feito a escolha do administrador e do gestor. Tipo assim, administrador ou gestor dessa empresa. Se, Sim. nesse caso, tipo, os filhos poderiam escolher ou não, cabe a um terceiro. Não, o que lá que a gente fez? Como é uma empresa maior, ele tem um conselho, essa empresa tem um conselho e tem também um conselho fiscal. E aí, no contrato diz que tem um administrador e no regimento interno da empresa, nós colocamos que, a gente colocou alguns requisitos do administrador. Teria que ser um administrador, não de renome, mas um administrador já conceituado no mercado, com mais de 5 anos de experiência, e que passasse pelo crivo do conselho. Então, na verdade, os filhos não teriam muito o que opinar, seriam mais critérios técnicos, justamente para não ter aquele negócio, eu vou levar o meu amigo que é administrador. Não, beleza, pode até ser seu amigo, mas ele, tecnicamente, ele tem as qualificações necessárias para administrar uma empresa desse porte? Não, e usando assim, esses critérios técnicos, você acaba evitando muita discussão, né? De cada um querer Sim, e puxar para o aí... seu lado. Exatamente. O Lucas também fez outra pergunta. Vocês consideram que a partir de qual patrimônio, quantos patrimônios ou qual valor, assim, vale a pena a abertura de uma holding? Isso é muito particular. Posso te dar um exemplo. Só de pagar um ITBI já vale a pena. Eu vou te dar o meu exemplo, fica fácil. Quando eu criei a minha holding, eu tinha um apartamento, que valia uns 700 mil, e um veículo. Mas por que eu fiz a holding para mim? Primeiro, eu sou advogado, óbvio, eu não quero causar prejuízo a um cliente. Uma coisa que eu nunca quero fazer. Mas e se acontecer? E se eu perder um prazo? Se, sei lá, acontecer alguma coisa que eu não consegui, e aí, às vezes, sei lá, causei um prejuízo enorme no cliente, eu não tenho como pagar. Aí, sim, meu patrimônio vai ser responsabilizado. Então, eu criei a holding para mim, coloquei meu apartamento em nome dela, coloquei meu carro em nome dela, os meus investimentos estão em nome dela. Então, assim, eu tenho um pouquinho de investimento no exterior, está tudo em nome dela. Então, assim, e o custo é muito baixo. Então, não tem um valor assim, a partir de X reais você coloca. É uma questão muito pessoal e de estratégia, né? Com relação a investimentos, se for só dinheiro, e se você não tem uma profissão que possa te causar, que você possa causar dano a terceiros, se você não tem uma empresa, eu acho que talvez não justifique. Agora, se você começa a acumular patrimônio, eu acho que já justifica, por quê? Primeiro, o ITBI, você vai ser isento, você não tem esse problema. E segundo, porque se você vai alugar o imóvel ou algo assim, você vai ter aquele desconto de imposto de renda que é considerável. Se você for olhar em um ano, é muita coisa. Então, assim, já nesse ponto, eu acho que já vale a pena. Amanda, complementar a parte estratégica, se você tem família, igual você perguntou a questão de herança, já começa a valer a pena por causa do ITBI. E se você for pensar no médio e longo prazo, você transformando o CPF no CNPJ, você começa a ter outras vantagens, por exemplo, taxa de câmbio, exposição ao crédito, facilidade para financiar, alavancar algumas operações que você não faria como pessoa física, entendeu? Você se transforma numa pessoa jurídica, uma empresa, às vezes compra de veículo, compra de maquinário, e por aí vai, e transforma o seu patrimônio numa gestão mesmo. Então, ele acaba te abrindo, é o que eu falei no início, acaba abrindo possibilidades de coisas que você nem pensava. Acho que só dos filhos já ficaram as regras mais claras e
Tipo, você pode matar o outro, mas não vai vir para você, porque está na regra. Então, já elimina algumas possibilidades, entendeu? Eu acho que assim, uma família que tenha 3, 4 pessoas, por exemplo, tem um certo patrimônio, tem três veículos, já vale a pena, porque você já vai comprar, quando você for trocar o veículo, você já vai comprar como frotista, você vai, dependendo da marca, você compra até com 25% de desconto, então eu acho que só já vale a pena. Por exemplo, eu estou querendo trocar meu carro agora, eu fui na Jeep, a Jeep está dando 25% de desconto para pessoa jurídica. Então, assim... Nossa, não sabia. Então, e aí a partir de 3 carros no mesmo CNPJ você já vira frotista. Aí o desconto aumenta mais ainda. Então, assim, eu sou suspeito, mas eu só vi uma desvantagem. E o custo que você vai ter mensal é da contabilidade, que vai ser R$500, R$600. Então, assim, eu acho muito baixo, tendo em vista o benefício que você tem agregado. Sim, não, eu acho que nesse caso familiar, assim, vale muito a pena, porque família que tem muito patrimônio, nunca ninguém sai ileso, assim, sempre dá muita confusão na hora de dividir os bens. E vocês trouxeram aí uns pontos que eu mesmo não sabia. Acho que muita gente ainda não tem informação e quando escuta a holding, tipo assim, leva muito pro lado negativo, igual vocês já falaram. E detalhe, Amanda, que no caso de sucessão, né, quando a pessoa morre, não é o ITBI, é o ITC. Então, quando, por exemplo, meu pai morre, os bens dele vão passar para mim, pro meu irmão, ou para minha mãe, que for viva, vai ter que pagar o ITCD, né? Sim. Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, desses imóveis. Aqui em Belo Horizonte é 4,5% em cima do patrimônio que você vai pagar. Se tivesse uma holding, você não vai pagar, primeiro, você não vai ter que fazer inventário, segundo, você não vai pagar ITCD. Sim. Surgiu uma pergunta aqui bem bacana do Pedro. Gostaria de tirar a seguinte dúvida: se a responsabilidade de alguns profissionais liberais é pessoal, o que impediria de eventual responsabilização patrimonial recair sobre os dividendos da holding? Sobre os dividendos? É. Olha, foi o que eu falei do médico e do advogado. A gente tem que pensar o seguinte: a pessoa jurídica é uma pessoa distinta da pessoa física. No caso do advogado, do médico, por exemplo, o meu escritório é uma pessoa jurídica. Ela é uma pessoa jurídica diferente de todas as outras, porque o registro dela nem é na junta comercial, é direto na OAB. Né? Mas eu sou uma pessoa jurídica, eu tenho CNPJ e tudo mais. Só que os meus contratos são feitos em nome do escritório, mas eu respondo pelo escritório. Então, quando eu tiver qualquer problema, não vai ser a pessoa pode até acionar o escritório, mas eu ser responsável junto com o escritório. Então, se o escritório não tiver dinheiro, eu vou pagar pessoalmente, com o meu patrimônio da pessoa física. A pessoa que eu tenho é outra pessoa jurídica que não tem nada a ver com o meu negócio, a advocacia. Então, o juiz não pode, né? A lei não permite que o juiz, ou qualquer que seja, vá na pessoa jurídica distinta do meu negócio. Então, o que ele está falando aí não tem a possibilidade justamente por isso, porque são pessoas jurídicas distintas, com ramos diferentes e distintos. Então, não tem como o juiz responsabilizar a holding por uma coisa que eu, Flávio, fiz. Então, eu vou responder com o meu patrimônio. Então, por exemplo, se eu peguei, sei lá, R$30 mil de dividendos da holding e coloquei na minha conta, beleza, esse dinheiro pode ser bloqueado, porque está na minha conta pessoa física e não na holding. Tem que só diferenciar isso. Não importa se o dinheiro veio dela, não importa de onde ele veio. Se ele está no meu nome, no meu CPF, aí sim ele pode ser penhorado, pode ser confiscado. Caso contrário, não. Uma dúvida minha, assim, vamos supor que hoje eu decida que eu quero ter uma holding, que é a melhor forma de eu proteger meus investimentos. Qual seria o processo? Quem eu tenho que procurar? Quais são os trâmites? Basicamente, você tem que procurar um advogado que saiba o que está falando, e aí eu vou entender basicamente o que você está querendo com isso.
pelo pouco que você me falou, eu entendo que seria uma holding patrimonial, né? Seria me dar os seus dados, a gente iria construir um contrato social, a gente iria discutir as cláusulas. Não faz sentido para você, essa não. Vou te dar um exemplo de uma cláusula que eu sempre gosto de colocar e que ela evita muitos problemas futuros. Você é solteira? Você é solteira? Sou solteira. Pois bem, então vamos supor que você constituiu uma holding normal, não colocou cláusula específica nenhuma e pronto. Aí você casou, tá? E normalmente as pessoas casam no regime de comunhão parcial de bens, tá? Aí beleza, você começou a colocar seu patrimônio lá dentro e vai, o seu marido não gosta muito de trabalhar, ele é mais sossegado, e você vai levando, aí você comprou um apartamento, comprou outro, colocou investimento no exterior, aí daqui a 2 anos você fala assim, não estou aguentando esse cara mais, vamos separar. 50% que você tem é dele, para começar, tá? Agora, se você me procurar, por exemplo, e me falar que você quer construir uma holding, eu falar, beleza, vamos construir uma holding. A primeira cláusula que eu vou colocar nela é uma cláusula de incomunicabilidade. Que cláusula é essa? Essa cláusula diz que é o seguinte, não importa o regime de casamento que você tiver, as cotas da sua empresa não vão se comunicar com o seu cônjuge, em hipótese alguma. Então, você pode casar no regime que for, você pode ficar em união estável, não importa. Se ele separar, se ele tentar ou quiser pedir 50% do seu patrimônio, que está na mão da holding, ele não vai conseguir, porque ela tem uma cláusula de incomunicabilidade. Então, todas as cotas daquela empresa não se comunicam com nenhum cônjuge seu. E uma outra cláusula que eu gosto muito de colocar é a de reversão. Vamos supor que, nesse mesmo exemplo que eu te dei, você casou, teve um filho, e aí você, no meio do caminho, você fala, eu vou doar tantas cotas para o meu filho, porque já vou preparando ele para quando eu for embora, ele já está tudo com ele. Só que aí seu filho casa. E ele também casa e não faz um pacto antinupcial. Então ele vai casar no regime de comunhão parcial de bens. E aí, em um certo momento, ele resolve separar. 50% das cotas que você deu para ele vai ser da esposa dele. Agora, se você coloca a cláusula de incomunicabilidade e a de reversão, primeiro, ela não vai conseguir pegar porque ela tem cláusula. Aí tem outro exemplo. E se ele morrer? Então, se ele morrer, teoricamente, quem é a herdeira dele é ela. Mas aí tem uma cláusula de reversão que diz o quê? Se o donatário, que é a pessoa que recebeu as cotas, morrer antes do doador, que é você, as cotas dele voltam para você automaticamente. Entendeu? Nossa, não fazia ideia que funcionava dessa forma. Pois é. Então, assim, por isso que eu te falei que não é todo mundo que sabe desses detalhes. Mas são esses detalhes que fazem toda a diferença e vão te proteger lá na frente. Não, total. Porque, Amanda, por exemplo, eu sou casado em regime de separação total. Eu falei com minha esposa, eu quero casar em regime de separação total. E nem foi por causa de bens, foi por causa de eu ter liberdade de fazer o que eu quiser sem precisar da assinatura dela. Então, se eu quisesse ser fiador do Pablo, eu não preciso pedir para ela. Mas também, se o Pablo não pagar e eu for responsável, ela não vai ser responsabilizada porque eu fiz isso sozinho. Então, as pessoas têm muito medo. Eu não vou fazer isso com minha mulher, não, que ela, com minha noiva, não, que ela não vai gostar. Vai dar... Assim, para evitar esse tipo de problema, você constitui uma empresa. Entendeu? Então, você coloca essas cláusulas para evitar isso, não tem problema. Agora, Amanda, partindo para a pergunta que fizeram aí sobre as desvantagens e estou pensando num insight aqui para a gente comentar, eu dou da operação de como fazer. O contador, além do advogado para a Constituição e tal, e a manutenção e a revisão desse contrato social, você vai precisar de um bom contador, que é o que a gente já tem, para poder fazer a transferência dos imóveis, fazer o processo de contabilidade, a prestação de contas, porque a maioria deles não dá conta ou não sabe fazer. Os que sabem têm uma tendência a cobrar muito caro, porque tem as suas particularidades nesses processos. E aí, geralmente, você vai ver grandes escritórios de São Paulo, afins, né? Aqueles caras bonitão, de terno lá, cobrando caro para fazer esse processo. Ele é
sofisticado e tudo mais, só que é mais uma questão de confiança técnica com quem está fazendo. Então, assim, nós temos e por consequência, desvantagens que podem acontecer são nas relações. Por quê? A gente teve um caso, até de um amigo meu, que a gente foi fazer a revisão do contrato social dele e blindagem patrimonial ao mesmo tempo. Ele foi ter que discutir com os sócios dele o futuro desse contrato social. Acabou que depois de alguns meses de conversa, ele destituiu a sociedade e vai criar algum contrato social novo para ele. E a marca da empresa vai se transformar no patrimônio mesmo, de verdade dele é a marca. A marca tem mais valor do que a própria empresa. Então, para ele conseguir licenciamento da marca, usar a marca em outras coisas, ele vai fazer a revisão do contrato social dele para proteger o que ele criou, a marca que ele criou, retirar os tais sócios fantasmas que não estavam se envolvendo no negócio da mesma natureza que ele, e aí ele vai criar um novo contrato social para ele, que vai dar mais flexibilidade e proteção para ele. Então, acabou que assim, cara, vamos resolver isso aqui, vamos conversar sobre esse assunto, o que é o quê, o que acontece se um sair, se um morrer e tal, esses pormenores que ninguém gosta de falar sobre eles, as conversas difíceis. Por fim, acabou que os sócios meio que se auto-saíram e ele vai virar o dono único, vai ficar mais fácil para a operação dele. Então, assim, as desvantagens acabam passando mais pelo lado pessoal e qual é o patrimônio que vai estar exposto, igual o Flávio falou, qual que é o propósito. Você vai usar isso para comerciais, entrar em outros negócios, aí vai tangir os pormenores que você vai envolver de patrimônio. Pode ter casos de você desenvolver duas empresas, separar os patrimônios, criar um conglomerado. Teve um caso de estudo que a gente estava fazendo, de uma empresa familiar, que a gente estava sugerindo, não, cada um cria a sua empresa separada e põe uma holding familiar no meio que controla o patrimônio dos três. Então, assim, cada um faz a sua bagunça do jeito que quiser, mas a do meio que importa, todo mundo em comum, é separada também. Então, dá para fazer umas estruturas um pouco mais complexas, assim. A gente tem mais uma dúvida aqui relaciona com o que o Flávio estava falando antes. Uma pessoa casada no regime de comunhão parcial de bens pode incluir uma cláusula de incomunicabilidade no contrato da holding? Pode, mas aí não vai ter efeito porque ela já está casada. O problema é esse. Ela já está casada no regime de comunhão parcial. Então, como ela está casada no regime de comunhão parcial, tudo que ela constituir a partir do casamento vai ser dividido com o cônjuge dela. Aí tem o porém, que você falou do valuation. Estratégia de valor da empresa. Eu estou ficando esperto nessas coisas, estou aprendendo. Você tem que fazer da empresa para você saber de quanto que você está falando. Antes do casamento, de preferência, e depois, para você saber quanto que é a diferença de valor e o valor da empresa, que também tem isso. Muita gente constitui um negócio antes de casar, casa com um contrato errado e acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que se você faz, pelo menos, se você, beleza, a empresa já existia, não fazia uma avaliação de valor dela. Faz o valuation dela, a data presente, guarda bonitinho, para você ter uma diferença desse. Depois vai separar, faz o valuation de novo. E ver essa diferença, entendeu? Ainda dá para salvar alguma coisa. Não, é porque é o seguinte, vamos supor, no caso da pessoa, vamos supor que ela tinha empresa antes de casar. Aí vamos supor que no dia que ela casou, um dia antes dela casar, a empresa valia 100 mil, tá? Então, teoricamente, essa empresa não entraria na separação futura. Aí passaram-se 3 anos, eles resolveram se separar, tá? Aí o marido pode falar assim, nossa, eu tenho direito a 50% da empresa. Não, ele tem direito a 50% da valorização das cotas da empresa da partir do casamento até aquele momento. Então, vamos supor, se antes do casamento a empresa valia 100 mil e na hora do divórcio a empresa valia 150, ela teve uma valorização de 50 mil. Então, ele teria direito a 25 mil. A Deisiane fez mais uma pergunta aqui para vocês. O devedor insolúvel que faz um contrato de uma holding para blindar todo o seu patrimônio de uma eventual ação de execução pode responder por algum crime? Pode ocorrer a desconsideração da pessoa jurídica nesse caso? Se ele já for insolvente, sim.
Se ele não for... O que é ser insolvente? É a dívida dele já ter sido colocada em mora, ou ter tido já uma execução, ou ele já está sendo cobrado. Isso isso, quer dizer, isso não é insolvente, ele está em mora. Insolvente é ele ter sido cobrado, teve uma sentença e ele não pagou. Aí isso é insolvência. Mas se o devedor a dívida já está em mora, né? Ele já está devendo, ele sabe disso, aí sim, se ele constitui a holding para proteger, aí sim ele pode ser considerado, é uma das hipóteses da desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, não é hipótese, é uma exceção à regra, porque aí a gente chama de fraude contra credores, né? Ele está usando a lei para fraudar um credor legal. Agora, se a dívida não está em mora, aí não, tá? Por exemplo, eu tenho uma dívida que vai vencer ano que vem. Aí eu constitui a holding, né? A não ser, mas aí é muito difícil, eu nunca vi um caso que eu deliberadamente falo, eu não vou pagar, vou colocar tudo que eu tenho na holding para não pagar. E aí a outra parte teria que provar isso, que é quase impossível, né? Porque está na mente da pessoa. Pessoal, a gente já está chegando aí nos minutos finais da live, então quem tiver mais perguntas pode mandar. A Desiane falou assim, se a dívida estiver apenas vencida. Não, se tiver vencida e já tiver sido... O fato dela estar vencida somente não... A questão ela tem que ter sido vencida e já ter tido algum tipo de cobrança. Né? Nem que seja um e-mail cobrando. Aí sim. Aí já é fraude a credor. Eu até vi que tem uma outra aí que a pessoa perguntou se é fraude execução. São duas coisas bem parecidas. Fraude e execução é quando existe um processo judicial em curso. Então, se a pessoa tem... Vamos supor, mas vamos supor, o Pablo está me devendo. Eu entro com uma ação de execução, eu ajuizo a ação, mas o Pablo ainda não foi citado. Tá? Então, não é... Se ele transfere os bens dele, não é fraude à execução. Tá? Vai ser fraude à execução só depois que ele for citado, antes da resposta dele para o juiz, ele vai lá e tira tudo o nome dele. Isso é fraude à execução. Fraude a credor, não existe processo de execução. Fraude a credor eu estou devendo, não paguei, a pessoa me cobrou, e eu fui lá, peguei tudo e coloquei, eu tirei do meu nome. Isso é fraude a credores. São institutos bem parecidos, mas tem essa pequena diferença. Porque a fraude à execução, o nome já diz, né? A execução tem que estar em curso. Aí tem mais uma pergunta. A partir de quanto de patrimônio é interessante ter uma holding? Existem outras opções de blindagem patrimonial? O que a gente falou no momento anterior. É muito isso. Você tem que pensar o seguinte: você vai ter um custo X para abrir a holding, mais um custo X por mês. Você tem que ver se o seu patrimônio ele te proporciona pelo menos pagar aquele custo. Então, assim, a não ser que você, igual eu, quando eu criei a minha holding, porque a casa, o apartamento que estava no nome dela era onde eu morava. Então, assim, efetivamente, ela não tinha lucro. Então, ela não se pagava. Eu que pagava. Por que eu fiz? Porque eu, como advogado, eu tenho essa preocupação de se algum dia eu causar algum prejuízo, algum dano ao cliente, eu quero ter a possibilidade de respirar para me defender ali e, que for o caso, conseguir o dinheiro para com o caso. Porque, normalmente, o que acontece, principalmente na parte trabalhista, que o cara o cliente entra com a ação trabalhista, o juiz entende ali, já manda bloquear os bens sem dar a chance do devedor se manifestar. Ele vai se manifestar só depois dos bens a estarem bloqueados. Então, assim, muitas vezes, se ela tivesse... Eu vi um caso que foi uma execução trabalhista, o juiz, antes de citar a empresa, ele mandou bloquear todos os bens. E aí, o que aconteceu? Como as contas bancárias da empresa estavam bloqueadas, o negócio dela não girava. Por quê? Ela não conseguia pagar fornecedor, ela não conseguia pagar os funcionários. Então, travou, ao invés de só ajudar o
credor, ele praticamente destruiu o empresário, porque ele ficou travado. Então, assim, ele não teve como, ele teve que ir no banco, pegar um empréstimo aos juros que o banco quis para resolver o problema. Agora, se ele tivesse uma holding, por exemplo, ele poderia, por exemplo, pegar dinheiro da holding ou pegar um patrimônio, vender, né, e resolver o problema. Mas não, a empresa, quanto o patrimônio dele, pessoa física, foi bloqueado. Então, ele ficou. Então depende muito, por isso que depende muito de cada um. Eu, no meu caso, a minha holding não se pagava, mas eu optei por fazer justamente para me proteger de qualquer problema que eu venha a ter. Agora, Amanda, vamos fazer um exercício aqui a título de prática, só para a gente ter uma noção. Então, vamos supor, você está aí com um patrimônio de R$100 mil, mais ou menos, para começar a fazer sentido. Por quê? Você vai ter um custo aproximado de uns 10% desse patrimônio, nesse valor de 100 mil, para a constituição da holding básica e alguma coisa assim, que aí vai entrar o contador e tal. Então, assim, a operação dela vale a pena? Se for pensar pelos números, não. O custo é alto. Agora, ela tem um propósito de ter uma posição estratégica. Agora, se você vai para outros níveis estratégicos, já começa a valer a pena, igual eu falei. A questão de alavancagem de operação financeira, dependendo da estrutura que você vai fazer, já começa a fazer sentido. Agora, só de você evitar o ITBI, já se pagou. Você pega um imóvel que você vai pagar lá, não sei, 30, 40 mil reais de ITBI, só você pensar nesse ITBI, você já pagou o custo operacional da holding por alguns anos, talvez o resto da vida toda, para mantê-la, e já evitar essas dores de cabeça e criar novas possibilidades. Tá? Isso no cenário atual. Então, acho que é uma conta que começa a valer a pena, principalmente quando é questão familiar e tal. Por exemplo, um imóvel hoje, em Belo Horizonte, aí, que chega no valor entre 350 a 500 mil reais, se já tiver dividir com alguma pessoa, você já... Para esse princípio, né? Baseado nisso. Agora, se você já tem já pensa em outras coisas, talvez até valores abaixo, mas eu diria que é igual ao mercado financeiro de corretora. 300 mil reais, vamos supor, arredondando um número genérico, que o pessoal está querendo uma referência. 300 mil reais de patrimônio, isso já começa a ficar interessante. Ou, como o Flávio citou, um pequeno negócio. Aí a coisa já começa... Pensa assim, Amanda, imagine que você vai comprar um imóvel de 500 mil, que seja financiado. Tá? Não importa. Vamos supor que você nem tem o dinheiro todo. Você vai ter que pagar de TBI 22.500, tá? Para você colocar esse imóvel no seu nome. Se você comprar em nome da holding, você não vai pagar esses 22.500. Então, acho que já vale a pena. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que o Pablo e o Flávio fizeram a gente entender bem, né, como usar a holding para se proteger seu patrimônio e as vantagens, né? Aqui o Pedro fez uma pergunta. Qual o IR para manutenção de ações na holding patrimonial? A dinâmica é a mesma da pessoa física, no sentido que você só vai pagar imposto das ações quando você vendê-las. E aí você vai pagar, o imposto é o mesmo, é 20, né? 22,5%. Quando você vende, você só paga imposto de renda sobre ações quando você vende e obtém lucro na venda. Quando você obter o lucro, você vai pagar 22,5%. Para as ações não tem... Ele perguntou de outras operações do mercado financeiro e outras formas de blindagem. As vantagens, igual eu falei, da questão tributária fiscal, que aí já vai para outra esfera, outra estratégia, igual aluguel de imóveis, esse tipo de coisa, né? Criar seu próprio fundo imobiliário, ou então outras formas de blindagem, vai para investimento no exterior. Aí você vai sair do risco país e do risco cambial. Já é outra história, mas você pode usar a holding para isso ou simplesmente arremeter fora e já fazer operações lá fora, seja em dólar, euro ou outra moeda que achar melhor. Eu vou deixar aqui. Posso, Amanda, deixar o telefone aqui? Claro, pode passar aí o contato de vocês, se vocês quiserem deixar telefone, e-mail, rede social.
forma desse especial entrar em contato com vocês. Põe uns arrobas aí que é boa também, que fica fácil. Você vai dar muito pano para manga ainda. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Vocês têm alguma consideração que gostariam de fazer para encerrar a nossa live? Olha, primeiro é agradecer pela oportunidade, muito bom falar disso, desse tema. Se o pessoal ficou com alguma dúvida, fique à vontade para nos chamar no Instagram, aqui mesmo no escritório. Vai ser um prazer sanar as dúvidas. E sempre que precisarem aí, podem chamar a gente, que a gente vai com o maior prazer. Bom, queria agradecer em nome da Liga ao Pablo e ao Flávio e a todos que estavam presentes aqui com a gente. Acho que foi assim uma conversa muito enriquecedora e esclarecedora para todo mundo que prestou atenção aqui. Quem tiver interesse, corram atrás deles, que dá para ver que eles entendem bastante do assunto. Muito obrigada, a Liga está de portas abertas sempre para vocês e que a gente possa ter outras conversas no futuro. Sim, vai ser muito bom, com certeza. Vamos fazer sim. Então, valeu, pessoal. Nossa live se encerra aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau. Tchau.